CBN Campinas. Apresentação: Marcos Delfino. Agora 10 horas e 43 minutos, ao vivo conosco, Guilherme Boulos, do PSOL. Muito bom dia, Guilherme Boulos. Bom dia, Delfino, a você, a todos os ouvintes da CBN de Campinas. Uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o convite da CBN Campinas. Vamos abrir aí esse bate-papo, essa entrevista com Guilherme Boulos, do PSOL, perguntando qual o motivo, deputado, qual o motivo de desistir aí da candidatura ao governo de São Paulo? Delfino, essa decisão foi tomada depois de muito diálogo com os meus companheiros de partido, analisando a situação crítica que o Brasil, que o Estado de São Paulo está hoje, por dois motivos principais. O primeiro é que eu quero ajudar a construir uma grande bancada progressista no Congresso Nacional, porque hoje quem manda de verdade no Brasil, quem está com a chave do cofre é o Centrão. Essa turma das bancadas de interesse que faz chantagem, que só quer saber de negócio. Nós precisamos ter uma bancada do povo no Congresso que defenda medidas como a revogação da reforma trabalhista para garantir direitos aos trabalhadores, a revogação do teto de gastos para poder ter um plano de investimento para o país que possa gerar emprego, gerar renda, medidas como uma reforma tributária progressiva para que os que têm menos, que hoje pagam muito imposto, paguem menos. E os que têm muito, que hoje pagam muito pouco, paguem mais. Então, nós precisamos, eu defendo, você sabe disso, quem está nos ouvindo também, que a gente precisa tirar o Bolsonaro, virar a página desse pesadelo urgentemente. Defendo que o Lula é quem tem melhores condições de fazer isso e que nós precisamos, além de mudar o Palácio do Planalto, mudar o Congresso Nacional. A segunda razão, Delfino, é que eu acredito que nós temos um desafio aqui em São Paulo que vai depender de unidade. Acabar com 27 anos de governos do PSDB, que deixaram o nosso Estado parado no tempo, o governo do Dória é uma tragédia para o nosso Estado, exige unidade. Eu fui pré-candidato ao governo desde o ano passado, tive em Campinas, inclusive, fazendo agenda, estive em mais de 40 cidades do Estado, mas não foi possível construir uma unidade em torno da nossa candidatura. Eu defendo que, a partir de agora, a gente busque uma unidade dos progressistas de São Paulo para derrotar o PSDB e o bolsonarismo. Boulos, muito bom dia. É André Berenguel, obrigado em atender a CBN Campinas. Com relação ainda a essa desistência do senhor com relação à candidatura ao governo, houve alguma interferência por parte do PT, ou mais precisamente, como o senhor colocou, do próprio Lula, nessa decisão, já vislumbrando aí 2024, uma possível candidatura à Prefeitura de São Paulo? O senhor que concorreu na última eleição foi expressivamente bem votado em segundo turno, quase chegou lá, né, perdendo no segundo turno para Bruno Covas. Há essa questão? André, essa decisão foi tomada junto com os meus companheiros do PSOL. Eu tenho o maior respeito pelo PT, presidente Lula, mas essa decisão foi nossa. Agora, em 2020, como você mencionou, nós chegamos ao segundo turno aqui na capital e ninguém acreditava. Ninguém botava fé. Porque eu tinha 17 segundos da televisão, eu tinha muito menos estrutura, recursos do que os outros candidatos, e mesmo assim nós quase ganhamos a prefeitura da maior cidade do Brasil. Da mesma forma que nós estamos fazendo um gesto agora para a unidade, porque o momento que o Brasil vive exige gestos políticos, exige generosidade, exige a gente ter grandeza para colocar aquilo que nos une à frente daquilo que nos separa. Eu espero que a gente possa ter um gesto para a unidade progressista também em 2024, para ganhar agora a presidência da República, o governo do Estado e também a Prefeitura de São Paulo. Guilherme, o senhor pretende apoiar o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad do PT ao governo de São Paulo? Veja, essa é uma discussão que o meu partido vai ter que fazer, o PSOL. Até segunda-feira eu era pré-candidato ao governo. A partir do momento que eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal, meu partido vai iniciar uma discussão, já teve uma reunião da executiva estadual,
E é natural, é legítimo que você tenha diferenças no partido, posições. A minha posição é que nós temos que trabalhar pela unidade, e eu acho que o Haddad hoje é quem melhor representa essa unidade para derrotar os tucanos. Por isso eu pretendo apoiá-lo, sim. Agora o pessoal vai fazer esse debate. Boulos, agora há pouco o senhor falou a respeito, né, do governo atual, tanto no âmbito estadual quanto no federal. Vamos recordar um pouco lá do governo Lula, depois do governo Dilma, os partidos de esquerda, né, fazendo parte do governo, né, guardado as devidas proporções, né, mas fazendo parte. E o governo tinha o Congresso, tinha a Câmara Federal também na mão. O senhor, em chegando, né, à Câmara dos Deputados, nesse caso, o que dá para ser diferente, né, nessa questão do apoio em detrimento a verbas liberadas, sendo que o sistema está instalado lá e não é desse governo? Não é de hoje que eu quero dizer. Nesse ponto você tem toda a razão. Nós precisamos de uma reforma política no Brasil. É isso que eu defendo, é isso que o pessoal defende. Os problemas de governabilidade no Brasil não começaram com Bolsonaro. Seria um erro dizer isso, né? Vem de um sistema político viciado, onde se troca apoio no Congresso por espaços no governo, por emendas parlamentares. Nós precisamos de uma reforma política que dê mais transparência às relações de governabilidade, que dê mais poder ao povo. Não só apertar um botão a cada 4 anos, mas de decisão, com plebiscitos, com referendos, abrindo espaços de participação popular. Defendo uma reforma política que possa ter voto em lista também, porque isso diminui essa forma de votar, principalmente para o Congresso, que é uma forma clientelista. Alguém me ajudou ali, botou um asfaltinho aqui, ajudou, arrumou uma consulta médica, arrumou não sei o quê, e a partir disso as pessoas votam não pelo projeto que aquele parlamentar ou que aquele partido vai defender, né? Votam por uma relação de troca. Então nós temos que mudar o sistema político e o sistema eleitoral. Eu sou um defensor da reforma política. Agora, eu também não posso deixar de dizer que, se é verdade que todos os governos, desde a redemocratização, governaram junto com o Centrão, com Bolsonaro, você teve um fato novo, que não é que ele governa com o Centrão. Ele entregou o governo do Centrão, ele terceirizou o governo do Centrão. Nunca, vocês podem ver os dados, nunca o orçamento da União foi tão loteado por emenda parlamentar, porque aí criou emenda de bancada, emenda de relator, é o orçamento secreto, o escândalo do orçamento secreto. Então, o Centrão hoje tem a chave do cofre. Então, nós precisamos ter uma bancada forte lá para reverter isso. Porque senão o Estado brasileiro perde a capacidade de planejar, perde a capacidade de fazer política pública. E o recurso dos nossos impostos é drenado em pequenas obrinhas locais na base de cada parlamentar. Não pode ser assim. Então, uma das missões que eu tenho ao querer disputar o Congresso Nacional é justamente essa, de que a gente estabeleça uma outra relação, né? E que o Congresso Nacional sirva para debater e aprovar as grandes pautas que interessam ao povo brasileiro, não que interessam ao privilégio, seja de um parlamentar ou de financiadores de campanha eleitoral que têm suas bancadas no Congresso. Guilherme, como coordenador do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e morador aí da capital paulista, a gente observa pelas imagens, né, das emissoras de TV a situação hoje na capital paulista. Milhares de pessoas vivendo nas ruas, nas praças públicas, uma situação insustentável. Como é que você vê isso, Guilherme Boulos, essa situação? Delfino, nós estamos vivendo uma tragédia humanitária. Não é só na cidade de São Paulo. Em várias cidades brasileiras, onde as ruas, as calçadas, viraram campos de refugiado. Você tem gente jogada em barracas, gente jogada em colchões, em tudo quanto é canto. E o que deveria se fazer de básico, que é ter uma política habitacional para acolher essas pessoas, né, foi encerrado, seja pelo governo federal, que acabou com Minha Casa Minha Vida, seja pelo governo estadual, que acabou com a CDHU. Ou seja, as pessoas estão à própria sorte. Então você tem desemprego,
inflação, olha o preço do bujão de gás, olha o preço da comida, olha o preço da gasolina. E muitas famílias, eu estou falando aqui de milhões de famílias brasileiras, têm que escolher no fim do mês entre pagar o aluguel e botar comida na mesa. E muitas delas que ficam desempregadas são despejadas das suas casas. Outro dia eu estava andando aqui na Barra Funda, no oeste de São Paulo, e eu vi uma cena que é de partir o coração. Uma família debaixo de um viaduto com os seus móveis. Tinha lá o colchão, tinha ali a cama. É alguém que tinha acabado de ser despejada. Estava lá uma casa, como nós temos, como os ouvintes também têm, e as pessoas foram despejadas porque não conseguiram pagar aluguel e foram para baixo de um viaduto. Então, nós precisamos de uma política habitacional urgente. E aí quero dizer uma outra coisa, e pouca gente tem falado sobre isso. Nós conseguimos, essa foi uma ação, uma DPF do PSOL, junto com o MTST e movimentos sociais, suspender os despejos no Brasil na pandemia. Essa decisão do Supremo vence agora dia 31 de março, semana que vem. Se ela não for renovada, nós temos 130 mil famílias ameaçadas de despejo no país. Veja, nós vamos ter uma onda de despejo que vai piorar ainda mais essa situação que você relatou, Delfim. Então, é preciso ter mobilização da sociedade, porque um teto é um mínimo de dignidade. É um mínimo para que uma pessoa possa reconstruir sua vida. Boulos, no cenário nacional, o senhor que é uma das principais lideranças do PSOL, e como o senhor viu esse movimento agora e o Alckmin se juntando, se filiando ao PSB, né, e já se colando ao Lula na candidatura? O PSOL, pelo que a gente tem ainda, não deve lançar um nome próprio à presidência da República. Como que o senhor viu? É um ganho, algo que pode tirar um pouco o eleitorado? Como o senhor analisou isso? André, eu já disse isso publicamente em vários lugares, disse isso ao presidente Lula, disse isso a lideranças do PT com quem eu tenho uma boa relação. Eu acho que o gesto de chamar o Alckmin para compor a chapa é um gesto ruim. Acho que não agrega. Primeiro que não agrega votos. Você ter uma disposição de dialogar com o centro para poder isolar o bolsonarismo na extrema-direita, isso é plenamente compreensível nesse momento. Mas eu acho que o Alckmin não agrega essa votação. Você pega o eleitorado do Alckmin, aqui no estado, em geral, um eleitorado mais conservador, que eu tenho muitas dúvidas se vai votar no Lula pelo fato do Alckmin ser vice. E segundo, que ele traz um simbolismo muito negativo para quem é do estado de São Paulo, como nós. Veja, eu fui professor durante o governo Alckmin, dei aula em escola estadual. Faltava giz, faltava papel higiênico no banheiro, professor desvalorizado, né, servidor público desvalorizado, um governo autoritário no trato com as demandas da sociedade, com os movimentos sociais. Então, eu francamente não acho que agregue, que seja um bom sinal. Agora, o pessoal caminha para apoiar o Lula, porque nós entendemos que o Lula é quem tem hoje melhores condições de derrotar o Bolsonaro. E a grande prioridade no Brasil hoje é a gente virar a página. Chega! Olha o que esse cara fez na pandemia. Olha o que o Brasil se transformou. Nós voltamos para o mapa da fome, um dos países que mais produz alimentos no mundo. Olha o preço da gasolina, a inflação de volta, como há muito tempo não se via. Ameaça autoritária todo dia, um cara desqualificado, despreparado, que só protege os filhos, a família, tem vinculação com o miliciano. Chegou lá dizendo que ia acabar com a corrupção, com a mamata. Olha aí, os caras estão... Vocês viram esse negócio do Ministério da Educação? Isso é chocante. Né? Prefeito, para receber verba para educação, para fazer escola, para fazer creche, tem que pagar propina de ouro, de não sei o quê, para pastor amigo do Bolsonaro. Nós temos que acabar com isso. E o Lula é quem tem hoje as melhores condições para acabar com isso. Guilherme Boulos, do PSOL e coordenador do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, muito obrigado pela entrevista, Guilherme, um bom dia. Eu que agradeço a você, Delfino, André, e aproveito aqui para convidar todos os ouvintes da CBN de Campinas. Terça-feira que vem eu vou estar em Campinas, em agenda, às 17h30 vamos fazer uma grande atividade no Teatro de Arena da Unicamp, né? Espero poder encontrá-los lá. Forte abraço a vocês. Bom final de semana a todos e todas e obrigado mais uma vez pelo convite. Agora 10h58.
CBN